Você está ouvindo audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. Fogo e Sangue, A Morte dos Dragões, Rhaenyra Triunfante, capítulo 16. Enquanto Porto Real caía diante de Rhaenyra Targaryen e seus dragões, o príncipe Aemon e Sir Criston Cole avançavam contra Harrenhal e as tropas Lannister se aproximavam do oeste sob o comando de Adrian Tarbeck. Em Solar de Bolotas, os homens das terras ocidentais foram interrompidos brevemente quando Lord Joseph Smallwood saiu para se juntar ao Lord Piper e os remanescentes de seu exército derrotado. Mas Piper morreu na batalha que se seguiu, quando, segundo Cogumelo, seu coração estourou ao ver a cabeça de seu neto preferido na ponta de uma lança, e Smallwood recuou para dentro do seu castelo. Houve uma segunda batalha 3 dias depois, quando os homens das terras fluviais se reagruparam sob o comando de um cavaleiro andante chamado Sir Henry Payne. Esse improvável herói morreu pouco depois, ao mesmo tempo que matou Adrian Tarbeck. Mais uma vez, os Lannister venceram, aniquilando os homens das terras fluviais em fuga. Quando o exército ocidental retomou a marcha a Harrenhal, foi sob o comando do idoso Lord Humphrey Lyford, que sofrera tantos ferimentos que precisava dar suas ordens de dentro de uma liteira. O que o Lord Lyford nem desconfiava era que logo ele se viria diante de um teste mais difícil, pois um novo exército avançava contra eles a partir do norte. 2.000 bárbaros nortenhos, sob o estandarte esquartelado da rainha Rhaenyra. À frente deles vinha o senhor de Vila Acidentada, Roderick Dustin, um guerreiro tão idoso e grisalho que os homens o chamavam de Rude Ruína. Seu exército era composto de velhos de barba cinzenta, cota de malha antiga e andrajos de couro, todos guerreiros experientes, todos a cavalo. Eles se chamavam Lobos do Inverno. "Viemos morrer pela Rainha Dragão!" anunciou Lord Roderick nas gêmeas, quando a senhora Sabitha Frey saiu para recebê-los. Enquanto isso, estradas lamacentas e tempestades atrapalhavam o avanço de Aemon, pois seu exército era composto principalmente de homens a pé, com um extenso comboio de bagagem. A vanguarda de Sir Criston venceu uma batalha rápida e brutal contra Sir Oswald Wood e os Lords Darry e Root à margem do lago, mas não enfrentou mais nenhuma resistência. Após 19 dias de marcha, eles chegaram a Harrenhal e encontraram os portões do castelo abertos, e nem sinal de Daemon e seus homens. O príncipe Aemon havia mantido Vhagar com a coluna principal ao longo de toda a marcha, pensando que seu tio poderia tentar atacá-los com Caraxes. Ele chegou a Harrenhal um dia depois de Cole e, naquela noite, celebrou uma grande vitória. Daemon e sua escória dos rios haviam fugido para não enfrentar sua ira, declarou Aemon. Não admira, então, que, quando recebeu a notícia da queda de Porto Real, o príncipe tenha se sentido triplamente idiota. Sua fúria foi uma imagem assustadora. O primeiro a sofrê-la foi Sir Simon Strong. O príncipe Aemon não tinha amor algum por aquela laia, e a pressa que o castelão havia entregado Harrenhal a Daemon Targaryen o convenceu de que o velho era um traidor. Sir Simon alegou inocência, insistindo que era um servo leal e verdadeiro da coroa. Ele lembrou ao príncipe regente que seu próprio sobrinho neto, Larrys Strong, era senhor de Harrenhal e mestre dos segredos do rei Aegon. Essas negações apenas inflaram as suspeitas de Aemon. Ele decidiu que o pé torto também era um traidor. De que outra maneira Daemon e Rhaenyra saberiam do momento de maior vulnerabilidade de Porto Real? Alguém no pequeno conselho havia mandado uma mensagem? E Larrys Pé Torto era irmão de Quebra-Ossos e, portanto, tio dos bastardos de Rhaenyra. Aemon determinou que Sir Simon deveria receber uma espada. "Que os deuses decidam se você está falando a verdade", disse ele. "Se você for inocente, o guerreiro lhe dará forças para me derrotar." O consenso é que o duelo que se seguiu foi completamente unilateral. O príncipe aniquilou o velho e deu seu cadáver para Vhagar comer. E os netos de Sir Simon tampouco viveram muito tempo. Um a um, cada homem e menino com sangue Strong nas veias foi capturado e executado, até a pilha com as suas cabeças alcançar 1 metro de altura. E assim a flor da casa Strong, uma linhagem ancestral de nobres guerreiros que se diziam descender dos primeiros homens, chegou ao fim ignóbil no pátio de Harrenhal. Nenhum Strong legítimo foi poupado, e tampouco nenhum bastardo, exceto, curiosamente, Alice Rivers.
Embora a ama de leite fosse 2 vezes mais velha, 3 se nos fiarmos em Cogumelo, o príncipe Aemon a levou para a cama como prêmio de guerra pouco depois de conquistar Harrenhal, aparentemente dando preferência a ela em vez de qualquer outra mulher do castelo, incluindo muitas criadas bonitas da mesma idade dele. A oeste de Harrenhal, as batalhas continuavam nas terras fluviais conforme o exército Lannister se arrastava. Graças à idade e à debilidade do comandante, o Lord Lyford, a marcha se reduzira a um passo de lesma, mas quando se aproximaram da margem ocidental do Olho de Deus, seus homens encontraram um exército imenso no caminho. Rudy Ruina e seus lobos de inverno haviam se unido a Forrest Frey, senhor da travessia, e o ruivo Robb Rivers, conhecido como o Arqueiro de Corvabor. Os nortenhos contavam com 2.000 homens, Frey liderava 200 cavaleiros e o triplo de homens de armas, e Rivers trazia 300 arqueiros ao conflito. E mal o Lord Lyford parou para enfrentar o inimigo à sua frente, outros apareceram ao sul, onde Folha Longa, matador de leões e um bando de maltrapilho de sobreviventes de batalhas anteriores, tinha recebido reforços dos Lords Bigglestone, Chambers e Perrin. Cercado entre 2 exércitos, Lyford relutou em atacar qualquer um, por receio de perder a retaguarda para o outro. Então ele se colocou de costas para o lago, reforçou as defesas e enviou corvos para o príncipe Aemon e Harrenhal para pedir assistência. Embora uma dúzia de aves tenha levantado voo, nenhuma chegou ao príncipe. Ruivo Robb Rivers, considerado o melhor arqueiro de toda Westeros, abateu-as uma a uma. No dia seguinte vieram mais homens das terras fluviais, liderados por Sir Garibald Grey, Lord John Charlton e Bandicoot Blackwood, o novo senhor de Corvabor, de 11 anos. Os seus contingentes incrementados por essas tropas novas, os homens da rainha concordaram que era chegada a hora de atacar. Melhor acabar com esses leões antes que os dragões apareçam, disse Rudy Ruina. No dia seguinte, ao nascer do sol, começou a batalha terrestre mais sangrenta da Dança dos Dragões. Nos anais da cidadela, ela se tornou conhecida como a Batalha do Lago, mas para aqueles que sobreviveram para contar a história, seria chamada para sempre de Banquete dos Peixes. Atacado por 3 lados, os homens das terras ocidentais foram empurrados metro a metro para as águas do Olho de Deus. Centenas morreram ali, derrubados na luta em meio aos juncos, e outras centenas se afogaram ao tentar fugir. Ao anoitecer, 2.000 homens estavam mortos, incluindo muitos dignos de nota, como os Lords Frey, Lyford, Bigglestone, Charlton, Swift e Rain, Sir Clarent Krakenhall e Sir Amory Hill, bastardo de Lannisport. O exército Lannister foi destruído e massacrado, mas a um custo tal que o jovem Blackwood, o pequeno senhor de Corvabor, chorou ao ver os mortos amontoados. As baixas mais pesadas aconteceram entre os nortenhos, pois os Lobos de Inverno haviam pedido a honra de liderar o ataque e fizeram 5 investidas contra as fileiras de lanças Lannister. Mais de 2/3 dos homens que tinham partido ao sul com o Lord Dustin estavam mortos ou feridos. Os combates prosseguiram também em outras partes do reino, embora tenham sido conflitos menores do que a grande batalha junto ao Olho de Deus. Na Campina, o Lord Hightower e seu protegido, o príncipe da Aeron, o Audaz, continuavam colecionando vitórias, impondo a submissão dos Rohan de Bosquedouro, dos Rockhard de Carvalho Velho e dos senhores da Ilhas Escudo, pois nenhum se atrevia a enfrentar Tessarion, a Rainha Azul. O Lord Borros Baratheon convocou seus vassalos e reuniu quase 6.000 homens em Ponta Tempestade, com a intenção declarada de marchar rumo a Porto Real, porém acabando por liderá-los rumo às montanhas ao sul. Sua senhoria usou o pretexto de incursões dornesas nas terras da Tempestade para justificar a decisão, mas foram muitos os que insinuaram que foram os dragões à frente e não os dorneses atrás que o fizeram mudar de ideia. No Mar do Poente, os dracares do Lula Gigante Vermelha se abateram sobre a Ilha Bela, assolando a ilha de uma ponta a outra enquanto o Lord Farman se abrigava atrás de suas muralhas e enviava pedidos de socorro que ficaram sem resposta. Em Harrenhal, Aemon Targaryen e Criston Cole debateram qual seria a melhor maneira de responder aos ataques da rainha. Embora a sede do Arryn Negro fosse forte demais para ser tomada de assalto e os senhores das terras fluviais não se atrevessem a sitiá-los por medo de Vhagar, as hostes do rei estavam ficando desabastecidas de comida e ração, e eles começaram a perder homens para fome e doenças. Restavam apenas campos enegrecidos e vilarejos incendiados no campo de visão das muralhas colossais do castelo, e os grupos de caça que se arriscavam a ir mais longe nunca voltavam. Sir Criston insistiu que eles recuassem para o sul, onde o apoio de Aegon era mais forte, mas o príncipe recusou, dizendo que apenas um covarde foge de traidores.
A perda de Porto Real e do Trono de Ferro o enfurecera, e quando chegou a Harrenhal a notícia do Banquete dos Peixes, o Senhor Protetor quase estrangulou o escudeiro que havia trazido a informação. Foi apenas a intervenção de Alice Rivers, sua companheira de cama, que salvou a vida do rapaz. O príncipe Aemon preferia realizar um ataque imediato a Porto Real. Ele insistia que nenhum dos dragões da rainha era páreo para Vhagar. Sir Criston disse que seria loucura. 1 contra 6 é uma luta de tolos, meu príncipe, declarou ele. Ele voltou a insistir que marchassem para o sul e unissem forças com o Lord Hightower. O príncipe Aemon poderia se reencontrar com o irmão Daeron e o dragão dele. O que eles sabiam era que o rei Aegon havia escapado das garras de Rhaenyra, então certamente ele recuperaria Sunfyre e se juntaria aos irmãos. E talvez os amigos deles na cidade conseguissem descobrir uma forma de libertar também a rainha Relaena para que ela pudesse levar Dreamfyre para a luta. 4 dragões poderiam talvez vencer 6, se um deles fosse Vhagar. O príncipe Aemon se recusou a considerar essa opção covarde. Como regente em nome do irmão, ele poderia ter exigido a obediência da mão, mas não exigiu. Munkun afirma que foi em nome de respeito que ele nutria pelo velho, enquanto Cogumelo sugere que os dois haviam se tornado rivais pelo afeto da ama de leite Alice Rivers, que usara poções de amor e encantos para inflamar suas paixões. O Septão Eustas faz eco a Cogumelo, em parte, mas diz que foi apenas Aemon que se apaixonara de tal modo pela mulher Rivers que não suportava a ideia de deixá-la. Qualquer que fosse o motivo, Sir Criston e o príncipe Aemon decidiram seguir caminhos diferentes. Cole assumiria o comando do exército e lideraria os homens para o sul para se juntar a Ormond Hightower e ao príncipe Daeron, mas o príncipe regente não os acompanharia. Ele pretendia travar sua própria guerra, despejando fogo sobre os traidores a partir do céu. Mais cedo ou mais tarde, a rainha Vadia enviaria 1 ou 2 dragões para impedi-lo, e Vhagar os destruiria. Ela não se atreve a mandar todos os dragões, insistiu Aemon. Isso deixaria Porto Real desprovida e vulnerável. Ela tampouco arriscaria Syrax ou aquele último filhinho dela. Rhaenyra pode se dizer rainha, mas ela tem as partes de uma mulher, o coração fraco de uma mulher e os medos de uma mãe. E foi assim que o Fazedor de Reis e o Assassino de Parentes se separaram, cada um para o seu próprio destino, enquanto na Fortaleza Vermelha a rainha Rhaenyra Targaryen distribuía recompensa a seus amigos e castigos aos que haviam servido ao seu meio-irmão. Sir Luthor Larget, comandante dos Mantos Dourados, recebeu um título de nobreza. Sir Lagert Marbrand foi nomeado Senhor Comandante da Guarda da Rainha e encarregado de encontrar 6 cavaleiros dignos para servir ao seu lado. O grande Maester Orell foi enviado para a masmorra, e Sua Graça escreveu à cidadela para informá-los de que seu leal servo, Gerhardes, era dali em diante o único verdadeiro grande mestre. Liberados da mesma masmorra que engoliu Orell, os senhores e cavaleiros pretos que continuavam vivos foram agraciados com terras, títulos e honras. Ofereceu-se uma enorme recompensa por informações que levassem à captura do usurpador que se diz Aegon II, sua filha Jarreaera, seu filho Maelor, os falsos cavaleiros Willfell e Rickard Thorne e Larys Strong, o Pé Torto. Como isso não produziu o efeito desejado, Sua Graça enviou grupos de cavaleiros inquisidores para buscar os traidores e vilões que haviam escapado e castigar qualquer homem que os tivesse ajudado. A rainha Alicent foi presa pelos pulsos e tornozelos com correntes douradas, mas a enteada poupou sua vida por nosso pai que já a amou. Já o pai dela não teve tanta sorte. Sir Otto Hightower, que servia a 3 reis na condição de mão, foi o primeiro traidor a ser decapitado. Barra de Ferro foi o seguinte no cepo, ainda insistindo de que a lei determinava que o filho de um rei vem antes da filha. Sir Tyrion Lannister foi entregue aos torturadores, para que eles tentassem recuperar parte do tesouro da coroa. Os lords Rosby e Stockworth, pretos que se haviam tornado verdes para evitar a masmorra, tentaram voltar para os pretos, mas a rainha declarou que amigos sem fé eram piores que inimigos e exigiu que as línguas mentirosas deles fossem arrancadas antes de sua execução. Porém, a morte deles produziu um problema espinhoso relativo à sucessão. Por acaso, os 2 amigos sem fé deixaram uma filha. Rosby tinha uma donzela de 12 anos e Stockworth uma menina de 6. O príncipe Daemon sugeriu que a primeira se casasse com Duro Ugg, o filho de ferreiro que passara a se chamar Ugg Martelo, e a outra com Ulf, o ébrio,
agora simplesmente Ulf branco, mantendo assim as terras delas no campo dos pretos e proporcionando uma recompensa adequada às sementes pela bravura deles na batalha. Mas a mão da rainha se opôs, visto que as meninas tinham irmãos mais novos. O Serpente Marinho insistiu que a reivindicação da rainha Rhaenyra ao trono de ferro era um caso especial. O pai dela a apontara como sua herdeira. Os lords Rosby e Stockworth não haviam feito nada disso. Caso os filhos fossem deserdados em favor das irmãs, isso iria contra séculos de leis e precedentes e colocaria uma questão do direito de dezenas de outros senhores em toda Westeros, cujas pretensões poderiam ser consideradas inferiores em relação às de suas irmãs mais velhas. Foi por medo de perder o apoio desses senhores, afirma Munco em sua História Verdadeira, que a rainha decidiu a favor de Lord Corlys, e não do príncipe da Aemon. As terras, os castelos e os rendimentos das casas Rosby e Stockworth foram transferidos para os filhos dos dois senhores executados, enquanto Hugh Martelo e Ulf Branco foram armados cavaleiros e receberam pequenas propriedades na ilha de Deriva Marca. Cogumelo diz que Martelo comemorou, espancando até a morte um dos cavaleiros da rainha em um bordel na Rua da Seda, quando os dois homens brigaram pela donzelice de uma jovem, enquanto Branco saiu bêbado ao galope pelos becos da Baixada das Pulgas, usando nada além de suas esporas douradas. São histórias como essa que Cogumelo adora contar, e não podemos atestar sua veracidade. Mas não há a menor dúvida de que o povo de Porto Real logo veio a detestar os novos cavaleiros da rainha. Ainda menos apreciado, se é que é possível, era o homem que sua graça escolheu para servir como senhor tesoureiro e mestre da moeda, seu antigo aliado Bartmus Seltingar, senhor da Ilha da Garra. O Lord Seltingar parecia adequado para o cargo, firme e constante em seu apoio à rainha. Todos concordavam que ele era incansável, incorruptível e engenhoso, e ainda por cima, era muito abastado. Rhaenyra precisava com grande urgência de um homem assim, pois se encontrava com uma necessidade desesperada de dinheiro. Embora os cofres da coroa estivessem cheios de ouro na ocasião do falecimento do rei Viserys, Aegon II tomara o tesouro junto com a coroa, e Tyrion Lannister, seu mestre da moeda, enviara 3/4 da fortuna do falecido rei para longe por segurança. O rei Aegon gastara cada tostão da quantia que restara em Porto Real, deixando apenas um cofre vazio para sua meia-irmã quando ela conquistou a cidade. O restante do tesouro de Viserys fora confiado aos Hightower de Vila Velha, aos Lannister de Rochedo Casterly e ao Banco de Ferro de Bravos, e estava longe do alcance da rainha. O Lord Seltingar imediatamente tratou de encarar o problema. Para isso, ele estabeleceu os mesmíssimos impostos que seu antepassado, o Lord Edwell, aplicara durante a regência de Jaehaerys I e acrescentou ainda muitas taxas novas. Os impostos sobre o vinho e a cerveja foram duplicados e as taxas portuárias triplicaram. Cada comércio dentro das muralhas da cidade foi obrigado a pagar uma taxa para continuar com as portas abertas. Estalajadeiros precisavam pagar um veado de ouro por leito que tivessem em seus estabelecimentos. A taxa de entrada e saída que o senhor do ar havia aplicado foram retomadas e triplicadas. Criou-se um imposto sobre a propriedade. Mercadores ricos e suas mansões ou mendigos em barracos, todos tinham que pagar, dependendo do tamanho do terreno que ocupavam. Nem as putas se livraram, diziam os populares. O próximo imposto vai ser sobre a buceta e depois vai ser do rabo. Os ratos também vão ter que pagar a parte deles. Na realidade, o peso das arrecadações de Lord Seltingar foi sentido principalmente por mercadores e comerciantes. Quando a frota Velaryon bloqueara a goela, uma grande quantidade de navios ficara presa em Porto Real. O novo mestre da moeda da rainha agora cobrava pesadas taxas de todos que desejassem deixar a cidade. Alguns capitães protestaram que já haviam pagado as obrigações, taxas e tarifas necessárias, e inclusive apresentaram documentos para comprovar. Mas Lord Seltingar ignorou seus apelos. Pagar dinheiro ao usurpador não prova nada além de traição, disse ele. Não diminui nada as obrigações devidas à nossa graciosa rainha. Aos que se recusavam a pagar, ou que não dispunham de condições, seus navios e carregamentos eram confiscados e vendidos. Até mesmo as execuções se tornaram fonte de renda. Dali em diante, decretou Seltingar, traidores, rebeldes e assassinos seriam decapitados dentro do Fosso dos Dragões, e seus cadáveres seriam dados de comer aos dragões da rainha. Todos tinham direito de assistir ao destino que guardava esses homens malignos, mas cada pessoa precisava pagar 3 centavos no portão para poder entrar. E assim, a rainha Rhaenyra reabasteceu os cofres, a um grande custo.
Aegon e o irmão Aemon nunca haviam sido muito apreciados pelo povo da cidade, e muitos porto-realenses ficaram satisfeitos com a volta da rainha. Mas amor e ódio são duas faces da mesma moeda, e conforme cabeças novas começaram a surgir diariamente nas estacas acima dos portões da cidade, seguidas de impostos cada vez mais pesados, a moeda virou. A menina que antes fora celebrada como o deleite do reino se tornara uma mulher gananciosa e vingativa, diziam os homens. Uma rainha tão cruel quanto qualquer rei que a precedera. Um debochado chamou a rainha Rhaenyra de Rei Maegor com tetas. E por um século a expressão tetas de Maegor seria um insulto comum em Porto Real. Com a cidade, o castelo e o trono em seu poder, e defendida por nada menos do que 6 dragões, Rhaenyra se sentiu seguro bastante para mandar buscar seus filhos. Uma dúzia de navios zarpou de Pedra do Dragão, levando as damas de companhia da rainha, seu adorado bobo, Cogumelo, e seu filho Aegon, o jovem. Rhaenyra encarregou o menino de atuar como seu escansão, para que ele estivesse sempre por perto. Outra frota saiu de Vila Velha com o príncipe Joffrey, o último dos 3 filhos da rainha com o Leonor Velaryon, junto com o dragão dele, Tarraxis. Rhaena, a filha do príncipe Daemon, continuou no vale como protegida da senhora Arryn, enquanto sua gêmea, a cavaleira do dragão Baela, dividia seus dias entre Deriva Marca e Pedra do Dragão. Sua graça começou a preparar um festejo magnífico para marcar a nomeação formal de Joffrey como seu príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Até mesmo o Verme Branco foi à corte. A meretriz Lysena Misária emergiu das sombras e fixou residência na Fortaleza Vermelha. Embora nunca tenha recebido um posto oficial no pequeno conselho da rainha, a mulher agora conhecida como Miséria se tornou senhora dos segredos na prática. Com olhos e ouvidos em todo o bordel, toda a taberna, toda a casa de pasto em Porto Real e também nos salões e aposentos dos poderosos. Ainda que os anos tenham alargado seu corpo antes tão esbelto e gracioso, o príncipe Daemon continuou tomando de encanto por ela e a chamava todas as noites, aparentemente com a anuência da rainha Rhaenyra. Que Daemon sacie seu apetite onde quiser, teria dito ela. E eu farei o mesmo. O septão Eustácio sugere com certo fastio que os apetites de sua graça eram saciados principalmente com confeitos, bolos e empadas de lampreia, visto que Rhaenyra se tornou mais e mais rotundas em seus dias em Porto Real. Na plenitude da vitória, Rhaenyra Targaryen nem desconfiava quão poucos eram os dias que lhe restavam. No entanto, a cada vez que ela se sentava no trono de ferro, suas lâminas cruéis extraíam sangue de suas mãos, dos braços e das pernas, um sinal que todos sabiam interpretar. O septão Eustácio alega que a queda da rainha começou em uma estalagem chamada Cabeça de Porco na cidade de Ponte Amarga, na margem norte do Vago, perto da base da antiga ponte de pedra que inspirara o nome do local. Como Ormond Hightower sitiava a Mesa Longa a umas 30 léguas ao sudoeste, Ponte Amarga estava cheia de homens e mulheres que haviam fugido da marcha de seu exército. A viúva senhora Caswell, cujo marido fora decapitado por Aegon II em Porto Real depois de se recusar a renegar a rainha, fechara os portões do castelo e rejeitara até mesmo cavaleiros ungidos e senhores que chegavam para lhe pedir abrigo. À noite, era possível ver as fogueiras dos homens derrotados entre as árvores ao sul do rio, enquanto o septo da cidade abrigava centenas de feridos. Todas as estalagens estavam lotadas, inclusive a Cabeça de Porco, uma pocilga miserável. Então, quando apareceu vindo do norte um homem com um cajado em uma das mãos e um menino pequeno nas costas, o estalajadeiro não tinha como acomodá-lo, até que o viajante tirou um veado de prata da bolsa. O estalajadeiro então permitiu que ele e o filho dormissem no estábulo, desde que antes ele o limpasse. O viajante aceitou, deixando no chão seu fardo e o manto para trabalhar a pá e o ancinho em meio aos cavalos. A avareza de estalajadeiros, senhorios e suas laias é notória. O proprietário do Cabeça de Porco, um cafajeste que atendia pelo nome de Bem Bolinhos, pensou se poderia haver mais veados de prata no lugar de onde já saíra um. Enquanto o viajante suava, Bolinhos ofereceu saciar a sede do homem com um caneco de cerveja. O homem aceitou e acompanhou o estalajadeiro até o salão da Cabeça de Porco, sem desconfiar que seu anfitrião havia instruído o cavalariço, que nós conhecemos apenas como Maroto, a revirar o fardo em busca de prata. Maroto não achou nenhum dinheiro, mas sim algo muito mais precioso. Um manto pesado de fina lã branca com barras de alvo cetim, enrolado em volta de um ovo de dragão verde claro com espirais de prata. Pois o filho do viajante era Maelor Targaryen, o filho mais novo do rei Aegon II, e o viajante era Sir Rickard Thorne,
da Guarda Real, seu escudo e protetor juramentado. A artimanha não rendeu nenhuma felicidade a Bem Bolinhos. Quando Maroto entrou de repente na sala de estar com o manto e o ovo nas mãos, gritando a descoberta, o viajante arremessou o conteúdo do caneco no rosto do estalajadeiro, puxou a espada longa da bainha e rasgou Bolinhos do pescoço à virilha. Alguns dos outros fregueses sacaram as espadas e adagas também, mas nenhum era cavaleiro, e Sir Richard abriu caminho por todos. Abandonando os tesouros roubados, ele recolheu o filho, fugiu para o estábulo, roubou um cavalo e escapou a galope da estalagem, determinado a alcançar a velha ponte de pedra à margem sul do Vago. Ele havia chegado muito longe e certamente sabia que a segurança o aguardava apenas de 30 léguas dali, onde Lord Hightower estava recolhido sob as muralhas de Mesa Longa. Infelizmente, tanto faria se fossem 30 léguas ou 30.000, pois a travessia sobre o Vago estava bloqueada e Ponte Amarga pertencia à rainha Rhaenyra. Começou uma comoção. Outros homens saíram a cavalo para perseguir Rickard Thorne, gritando: "Assassino! Traidor! Assassino!" Ao escutarem os gritos, os guardas da base da ponte mandaram Sir Richard parar, mas ele tentou atropelá-los. Quando um homem segurou o estribo do cavalo, Thorne decepou seu braço na altura do ombro e continuou em frente. Mas havia também guardas na margem sul, e estes formaram uma barreira. Dos dois lados, os homens se aproximaram, gritando furiosos, brandindo espadas e machados e lanças longas, à medida que Thorne se virava para um lado e para o outro, girando sua montaria roubada, procurando alguma fresta para passar. O príncipe Maelor estava agarrado a ele, berrando. Foram as bestas que finalmente derrubaram Sir Richard. Uma seta o atingiu no braço e a outra varou sua garganta. Ele caiu da sela e morreu na ponte, enquanto o sangue enchia sua boca e afogava suas últimas palavras. Até o fim ele segurou o menino que havia jurado defender, até que uma lavadeira chamada Willow Bate-Pedra lhe arrancou o príncipe choroso dos braços. No entanto, após matar o cavaleiro e capturar o menino, a turba não sabia o que fazer com o prêmio. Alguns lembraram que a rainha Rhaenyra havia oferecido uma grande recompensa pela devolução do príncipe, mas Porto Real estava a muitas léguas de distância. O exército do Lord Hightower ficava muito mais perto. Talvez ele estivesse disposto a pagar mais ainda. Quando alguém perguntou se a recompensa era igual para um menino vivo ou morto, Willow Bate-Pedra segurou Maelor com mais força e disse que ninguém machucaria seu novo filho. Segundo Cogumelo, a mulher era um monstro de 200 quilos, simplória e meio louca, que se chamava assim porque batia as roupas no rio até ficarem limpas. Então, Maroto apareceu no meio da multidão, coberto com o sangue do patrão, para declarar que o príncipe era dele, pois fora ele quem encontrara o ovo. O homem que tinha disparado a seta que matara Sir Richard Thorne também o reivindicou para si. E eles começaram a discutir, gritando e empurrando um ao outro por cima do corpo do cavaleiro. Com tanta gente naquela ponte, não surpreende que tenhamos muitos relatos diferentes a respeito do que sucedeu a Maelor Targaryen. Cogumelo diz que o Willow Bate-Pedra segurou o menino com tanta força que quebrou as costas dele e o matou esmagado. Já o Septão Eustace sequer menciona Willow. Segundo sua versão, o açougueiro da cidade cortou o príncipe em 6 pedaços com um cutelo, para que todo mundo que disputava o menino pudesse levar um pouco. A história verdadeira do grande mestre Munco diz que o menino foi desmembrado pela turba, mas não cita nomes. A única certeza que dispomos é que, quando a senhora Caswell e seus cavaleiros enfim apareceram para dispersar a multidão, o príncipe estava morto. A senhora empalideceu ao vê-lo, segundo o Cogumelo, e disse que os deuses vão nos amaldiçoar por isso. Por ordem sua, o cavalariço Maroto e Willow Bate-Pedra foram enforcados no vão central da Ponte Velha, junto com o dono do cavalo que Sir Richard havia roubado na estalagem, acusado injustamente de ter auxiliado na fuga de Thorne. O cadáver de Sir Richard, envolto em seu manto branco, a senhora Caswell enviou de volta a Porto Real, junto com a cabeça do príncipe Maelor. O ovo de dragão ela mandou ao Lord Hightower em Mesa Longa, na esperança de aplacar sua ira. Cogumelo, que queria bem a rainha, diz que Rhaenyra chorou quando a pequena cabeça de Maelor lhe foi apresentada diante do trono de ferro. O Septão Eustace, que não a queria nada bem, afirma que ela sorriu e deu a ordem para que a cabeça fosse queimada, pois ele era do sangue do dragão. Embora não tenha havido anúncio oficial da morte do menino, a notícia se espalhou pela cidade mesmo assim. E pouco depois, outra história apareceu também, segundo a qual a rainha Rhaenyra teria mandado entregar a cabeça do príncipe à mãe dele, a rainha Relaena, dentro de um pinico. Ainda que não houvesse verdade alguma nessa história, não tardou até ela chegar a todos os lábios de Porto Real. Cogumelo alega que foi por obra de Pé Torto. Um homem que coleciona sussurros também pode espalhá-los. Do lado de fora das muralhas da cidade, os conflitos continuavam em todos os 7 reinos.
Belcastro caiu para Dalton Greyjoy, e com ele se acabou a resistência de Ilhabela contra os Homens de Ferro. O Lula Gigante Vermelha tomou 4 das filhas de Lord Farman como esposas de Sal e deu a quinta, a sem graça, ao irmão Veron. Farman e os filhos foram devolvidos a Rochedo Casterly em troca de seu peso em prata. Na Campina, a senhora Merryweather se rendeu e entregou mesa longa a Lord Ormond Hightower. Fiel à sua promessa, sua senhoria não causou mal a ela ou sua família, mas confiscou toda a riqueza do castelo e tudo o que havia de comida, alimentando seus milhares de homens com os grãos dela ao levantar acampamento e marchar rumo a Ponte Amarga. Quando a senhora Caswell apareceu sobre o baluarte de seu castelo para pedir as mesmas condições que a senhora Merryweather havia recebido, Hightower permitiu que o príncipe da Arryn respondesse: "Você receberá as mesmas condições que deu ao meu sobrinho Maelor." A senhora foi obrigada a ver Ponte Amarga ser saqueada. Cabeça de Porco foi o primeiro edifício a ser incendiado. Estalagens, sedes de guildas, armazéns, residência dos ricos e poderosos, tudo foi consumido pelo fogo do dragão. Até o septo foi incendiado, com centenas de feridos ainda no interior. Apenas a ponte foi poupada, pois era necessária para atravessar o Vagon. Caso tentassem fugir, as pessoas da cidade eram passadas na espada ou empurradas até o rio para se afogarem. A senhora Caswell observou de suas muralhas e então deu a ordem para que abrissem os portões. "Nenhum castelo pode resistir contra um dragão", disse ela à guarnição. Quando o Lord Hightower chegou, viu-a parada acima da guarida do portão com uma corda em volta do pescoço. "Tenha piedade dos meus filhos, senhor", suplicou ela, antes de se jogar da guarita. Talvez o ato tenha comovido o Lord Ormond, pois os filhos e a filha pequenos da senhora foram poupados e levados com correntes até Vila Velha. Os homens da guarnição do castelo receberam apenas a espada. Nas terras fluviais, Sir Criston Cole abandonou Harrenhal, partindo rumo ao sul pela margem ocidental do Olho de Deus, à frente de 3.600 homens. Morte, doença e deserção havia reduzido as fileiras que saíram em marcha desde Porto Real. O príncipe Aemon já havia partido, voando no dorso de Vhagar. O castelo permaneceu vazio por apenas 3 dias, até a senhora Sabitha Frey o tomar de assalto. Lá dentro, ela encontrou apenas Alyn Rivers, a ama de leite e suposta bruxa que aquecera a cama do príncipe Aemon durante os dias que ele havia passado em Harrenhal e que agora alegava estar grávida de seu filho. "O bastardo do dragão está dentro de mim", disse a mulher, nua dentro do bosque sagrado, com uma das mãos sobre a barriga crescida. "Sinto suas chamas lambendo meu útero." E seu bebê não foi a única chama acesa por Aemon Targaryen. Desvencilhado de qualquer castelo ou exército, o príncipe Caolho estava livre para voar aonde bem desejasse. Era uma guerra tal qual a que Aegon, o Conquistador, e suas irmãs havia travado, combatida com fogo de dragão, conforme Vhagar descia do céu de outono repetidamente para assolar terras, vilarejos e castelos dos senhores fluviais. A Casa Darry foi a primeira a sofrer a ira do príncipe. Os homens que traziam a colheita foram queimados ou fugiram quando as plantações se incendiaram, e o castelo Darry foi consumido por uma tempestade de chamas. A senhora Darry e seus filhos mais novos sobreviveram, abrigando-se nos porões sobre a fortaleza, mas o senhor, seu marido e o herdeiro morreram nas ameias, junto com dezenas de espadas e arqueiros juramentados. 3 dias depois, Vila do Lord Harry foi a seguinte a se perder sob a fumaça. Moinho do Senhor, Fivela Negra, Fivela, Lagoa de Barro, Valporcino, Mata-Aranha. A fúria de Vhagar se abateu sobre todos esses, até que metade das terras fluviais parecesse arder. Sir Criston Cole também enfrentou labaredas. Em sua marcha ao sul pelas terras fluviais, ele viu fumaça se erguer à sua frente na retaguarda. Cada vilarejo que encontrava estava queimado e abandonado. Sua coluna atravessava florestas de árvores mortas que apenas dias antes haviam sido bosques vivos, à medida que os senhores das terras fluviais incendiavam toda a sua linha de marcha. A cada riacho, lagoa e poço, ele viu morte, cavalos mortos, vacas mortas, homens mortos, inchados e fétidos, contaminando as águas. Em outra parte, seus batedores deram com uma plataforma mórbida onde cadáveres de armadura estavam sentados em trajes pútridos, uma imitação grotesca de banquete. Os convivas eram homens que tinham perecido no banquete dos peixes. Caveiras sorridentes debaixo de elmos enferrujados conforme a carne verde podre se desintegrava nos ossos. 4 dias depois de sua saída de Harrenhal, os ataques começaram. Arqueiros escondidos entre as árvores eliminaram batedores e retardatários com seus arcos longos. Homens morreram. Homens ficaram para trás da retaguarda e nunca mais foram vistos. Homens fugiram, abandonando escudos e lanças para desaparecer na mata. Homens demandaram para o inimigo. No vilarejo comunal de Olmos Cruzados, encontraram mais um banquete mórbid
mórbido. Já acostumados a esse cenário, os abatedores de Sir Criston torceram o nariz e seguiram em frente, sem dar atenção aos mortos apodrecidos, até que os cadáveres se ergueram e os atacaram. Uma dúzia morreu antes que eles percebessem que havia sido um ardil, obra, tal qual se revelou mais tarde, de um mercenário miriano a serviço de Lord Vance, um ex-saltimbanco chamado Trombo Negro. Isso tudo foi apenas um prelúdio, pois os senhores do Tridente estavam reunindo suas forças. Quando Sir Criston deixou o lago para trás, avançando o continente adentro rumo à Água Negra, ele os viu à sua espera no alto de uma elevação rochosa. 300 cavaleiros montados com armadura, outros tantos homens com arcos longos, 3.000 arqueiros comuns, 3.000 homens de armas maltrapilhos das terras fluviais com lanças, centenas de nortenhos armados de machados, malhos, maças e velhas espadas de ferro. No alto, eles ostentavam o estandarte da rainha Rhaenyra. Quem são eles? Perguntou um escudeiro quando o inimigo apareceu, pois as únicas armas que exibiam eram as da rainha. Nossa morte! Respondeu Sir Criston Cole, pois aqueles inimigos estavam descansados, bem nutridos, com cavalos e armas melhores, e tinham a vantagem no terreno, enquanto seus próprios homens estavam aos tropeços, doentes e desmoralizados. Exibindo uma bandeira de paz, a mão do rei Aegon saiu para negociar com eles. 3 desceram da elevação para encontrá-lo. À frente veio Sir Garibald Grey, trajando armadura amassada e cota de malha. Peite de folha longa o acompanhava. O matador de leões que derrotara Jason Lannister, junto com Rudy Ruina, exibindo as cicatrizes que sofrera no banquete dos peixes. Se eu baixar meus estandartes, vocês prometem poupar nossas vidas? Perguntou Sir Criston Cole. Fiz minha promessa aos mortos, respondeu Sir Garibald. Falei para eles que construiriam um septo com ossos de traidores. Ainda faltam muitos ossos, então... Se houver batalha aqui, respondeu Sir Criston, muitos dos seus também vão morrer. O nortenho Rick Dustin riu diante dessas palavras, dizendo... É por isso que nós viemos. O inverno chegou. É nossa hora de ir. Não tem morte melhor do que com a espada na mão. Sir Criston tirou sua espada longa da bainha. Como queiram. Podemos começar aqui, nós 4. Eu sozinho contra vocês 3. Acham que basta para uma luta? Mas Folha Longa, matador de leões, respondeu. Quero mais 3! E do alto elevado, Ruivo Rob Rivers e 2 de seus arqueiros ergueram seus arcos longos. 3 flechas voaram sobre o campo, atingindo Cole na barriga, no pescoço e no peito. Não quero nenhuma canção sobre sua bravura ao morrer, fazedor de reis, declarou Folha Longa. Dezenas de milhares morreram por sua causa. Ele estava falando com um cadáver. A batalha que se seguiu foi uma das mais desequilibradas da dança. O Lord Roderick levou um berrante de guerra aos lábios e soou a investida. E homens da rainha desceram gritando do elevado, liderados pelos lobos do inverno em seus cavalos peludos do norte e pelos cavaleiros em seus bucéfalos com armadura. Quando Sir Criston morreu, os homens que o haviam seguido desde Harrenhal perderam a moral. Eles se dispersaram e fugiram, abandonando seus escudos enquanto corriam. O inimigo veio atrás, abatendo-os a centenas. Mais tarde, Sir Garibald teria dito que foi um abatedouro, não um campo de batalha. Cogumelo, ao ouvir alguém reproduzir suas palavras, chamou o confronto de baile do açougueiro, e assim ele se tornou conhecido desde então. Foi mais ou menos na mesma época que aconteceu um dos incidentes mais curiosos da Dança dos Dragões. Diz a lenda que, na Era dos Heróis, Seren de escudo espelhado matou o dragão Urax, agachando-se atrás de um escudo tão polido que o monstro viu apenas seu próprio reflexo. Com essa distração, o herói se aproximou bastante para cravar uma lança no olho do dragão, conquistando assim o nome pelo qual até hoje o conhecemos. Não há dúvidas que Sir Byron Swan, o segundo filho do Senhor de Pedrelmo, já conhecia essa história. Armado com uma lança e um escudo de aço prateado, e acompanhado apenas de seu escudeiro, ele tentou matar um dragão da mesma forma que Seren havia feito. Mas aqui surge a confusão, pois Munkun diz que era Vhagar que Swan pretendia matar, para pôr um fim às incursões do príncipe Aemon. Porém, convém lembrar que Munkun se baseia sobretudo nos relatos do grande mestre Orell, e Orell se encontrava na masmorra no momento dessas circunstâncias. Cogumelo, ao lado da rainha na Fortaleza Vermelha, diz que Sir Byron se aproximou de Syrax, o dragão de Rhaenyra. O Septão Eustace não registra o incidente em sua crônica, mas anos depois, em uma carta, sugere que o cavaleiro pretendia matar Sunfyre. Mas isso, de certo, é um erro, pois o paradeiro de Sunfyre era desconhecido naquela época. Os 3 relatos concordam que o ardil que concedera fama eterna a Seren escudo espelhado trouxe apenas morte a Sir Byron Swan. O dragão, qualquer que tenha sido,
percebeu a aproximação do cavaleiro e despejou suas chamas, derretendo o escudo espelhado e assando o homem que se escondia atrás dele. Sir Byron morreu gritando. No dia da donzela do ano 130 depois da conquista, a cidadela de Vila Velha enviou 300 corvos brancos para anunciar a chegada do inverno. Mas Cogumelo e o Septão Eustácio estão de acordo que era verão para a rainha Rhaenyra Targaryen. Apesar da insatisfação dos porto-realenses, a cidade e a coroa pertenciam a ela. Do outro lado do Mar Estreito, a triarquia havia começado a se dispersar. As ondas eram domínio da Casa Velário. Embora as neves tivessem bloqueado os passos da Montanha da Lua, a donzela do Vale se mostrara fiel à sua palavra e enviara homens pelo mar para se juntar às tropas da rainha. Outras frotas trouxeram guerreiros de Porto Branco, liderados por Medric e Torren, os filhos do próprio Lord Manderly. Em todas as mãos, o poder da rainha Rhaenyra crescia, enquanto o do rei Aegon minguava. Contudo, nenhuma guerra pode ser dada como vencida enquanto ainda houver inimigos a derrotar. O Fazedor de Reis, Sir Criston Cole, tinha sido derrubado, mas em algum lugar do reino Aegon II, o rei que ele construíra, continuava vivo em liberdade. Já Rhaenyra, a filha de Aegon, também estava foragida. Larys Strong Pé Torto, o membro mais enigmático e astuto do Conselho Verde, havia desaparecido. Ponta Tempestade ainda pertencia ao Lord Borros Baratheon, que não era amigo da rainha. Os Lannister também precisavam ser incluídos entre os inimigos de Rhaenyra. Ainda que, com a morte de Lord Jason, a aniquilação ou a dispersão de maior parte da cavalaria do oeste no Banquete dos Peixes e os ataques do Lula Gigante Vermelha em Ilha Bela e na costa ocidental, Rochedo Caster estivesse em situação de considerável caos. O príncipe Aemon se tornara o terror do Tridente, descendo dos céus para despejar fogo e morte sobre as terras fluviais. E então desaparecendo, e voltando a atacar no dia seguinte a 50 léguas de distância. As chamas de Veiga reduziram Salgueiro Velho e Salgueiro Branco a cinzas, e Salão do Porco se tornou um amontoado de pedras enegrecidas. Em Valeira de Folguedo, 30 homens e 300 ovelhas morreram sob as chamas do dragão. O assassino de parentes voltou então, de repente, para Harrenhal, onde ele queimou todas as estruturas de madeira do castelo. 6 cavaleiros e dezenas de homens de armas pereceram ao tentar matar Veigar, enquanto a senhora Sabitha Frey só conseguiu se salvar das chamas escondendo-se em uma latrina. Ela fugiu de volta para as Gêmeas logo depois, mas sua prisioneira especial, a bruxa Alice Rivers, escapou com o príncipe Aemon. À medida que as notícias desses ataques se espalhavam, outros senhores passavam a olhar com medo para o céu, perguntando-se quem seria o próximo. O Lord Multon de Lagoa da Donzela, a senhora Darkling de Val do Caso e o Lord Blackwood de Corvabor enviaram mensagens urgentes à rainha, suplicando que ela enviasse dragões para defender suas terras. No entanto, a maior ameaça ao reinado de Rhaenyra não era Aemon Caolho, e sim o irmão mais novo dele, o príncipe Daeron, o Audaz, e o grande exército sulista liderado pelo Lord Ormond Hightower. As hostes de Hightower haviam atravessado o Vago e avançavam lentamente rumo a Porto Real, massacrando os legalistas da rainha onde e quando os encontrassem e obrigando todas as casas rendidas a acrescentar suas forças à dele. Voando no dorso de Tessarion à frente da coluna principal, o príncipe Daeron se revelara um batedor inestimável, advertindo o Lord Ormond das movimentações do inimigo. Com muita frequência, os homens da rainha se dispersavam ao primeiro sinal de asas da Rainha Azul. O grande mestre Munco nos informa que o exército sulista era composto de mais de 20.000 homens em sua marcha rio acima, dos quais 1/10 era de cavaleiros montados. Ciente de todas essas ameaças, o velho Lord Corlys Velaryon, mão da rainha Rhaenyra, sugeriu à sua graça que havia chegado o momento de conversar. Ele instou a rainha a oferecer perdão aos Lords Baratheon, Hightower e Lannister se eles dobrassem o joelho, jurassem lealdade e entregassem reféns ao Trono de Ferro. O Serpente Marinha propôs que a fé se encarregasse da rainha viúva Alicent e da rainha Relaena, para que elas pudessem passar o resto de suas vidas em orações e contemplação. Já Rhaenyra, a filha de Relaena, ele próprio poderia assumir como protegida, e com o tempo, ela se casaria com o príncipe Aegon, o jovem, voltando a unir as duas metades da casa Targaryen. "E meus meios irmãos?" perguntou Rhaenyra quando o Serpente Marinha apresentou esse plano. "E esse falso rei Aegon? E o assassino de parentes Aemon? Quer que eu os perdoe também? Os que roubaram meu trono e mataram meus filhos?" "Poupe-os e os envie à muralha", respondeu Lord Corlys.
Permita que eles tomem o preto, prestem um juramento sagrado e vivam os anos que lhes restam como homens da patrulha da noite. O que é um juramento para um perjuro? Quis saber a rainha Rhaenyra. Os votos que eles haviam jurado não os incomodaram quando eles tomaram meu trono. O príncipe Daemon fez eco às ressalvas da rainha. Ele insistiu que a concessão de perdões a rebeldes e traidores apenas plantaria a semente de novas rebeliões. A guerra vai acabar quando a cabeça dos traidores estiver cravada em estacas acima do portão do rei, e não antes. Aegon II seria encontrado mais cedo ou mais tarde, escondido embaixo de alguma pedra. Mas eles podiam e deviam levar a guerra a Aemon e Daeron. Os Lannister e os Baratheon também precisavam ser destruídos, para que suas terras e seus castelos fossem entregues a homens que se revelassem mais leais. O príncipe propôs que Ponta Tempestade fosse concedida a Ulf Branco e Castle Rock a Hugo Martelo, para o horror do Serpente Marinha. Metade dos senhores de Westeros se voltará contra nós se fizermos a crueldade de destruir duas casas tão antigas e nobres, disse o Lord Corlys. Coube a rainha escolher entre seu consorte e sua mão. Rhaenyra decidiu adotar um meio termo. Emissários seriam enviados a Ponta Tempestade e Rochedo Casterly, oferecendo condições justas e perdões, depois de pôr fim aos irmãos do usurpador, que estavam em campo contra ela. Quando eles estiverem mortos, o resto vai dobrar o joelho. Que os dragões deles morram, para que eu possa pendurar suas cabeças nas paredes no salão do meu trono. Que os homens os contemplem nos anos que virão, para que saibam o preço da traição. Porto Real não poderia ficar em defesa, claro. A rainha Rhaenyra continuaria na cidade com Syrax e os filhos Aegon e Joffrey, pessoas que ela não poderia arriscar. Joffrey, ainda com menos de 13 anos, estava ansioso para se provar como guerreiro, mas ao ser informado que Terraxes precisaria ajudar a mãe dele a defender Fortaleza Vermelha em caso de ataque, o menino jurou solenemente obedecer. Adam Velaryon, o herdeiro do Serpente Marinha, também permaneceria na cidade, com fumaresia. 3 dragões bastariam para a defesa de Porto Real, o restante sairia para a batalha. O próprio príncipe Daemon levaria Caraxes ao tridente, junto com a menina Urtigas e Robo Velha, para encontrar o príncipe Aemon e Vhagar e dar um fim a ambos. Ulf Branco e Hugo Martelo voariam até Tumbleton, a umas 50 léguas ao sudeste de Porto Real, a última fortificação leal entre Lord Hightower e a cidade, para auxiliar na defesa da cidade e do castelo e destruir o príncipe Daeron e Tessarion. O Lord Corlys sugeriu que talvez o príncipe pudesse ser capturado vivo e mantido como refém. Afinal de contas, o filho mais jovem de Alicent havia acabado de completar 13 anos. Mas a rainha Rhaenyra foi categórica. Ele não será um menino para sempre. Se deixarmos se tornar um homem, mais cedo ou mais tarde ele tratará de se vingar contra meus filhos. Esses planos logo chegaram aos ouvidos da rainha viúva e a encheram de terror. Temendo pelos filhos, a rainha Alicent se prostou diante do trono de ferro para suplicar pela paz. Dessa vez, a rainha acorrentada sugeriu a ideia de que o reino poderia ser dividido. Rhaenyra ficaria com Porto Real e as terras da coroa, o norte e o Vale de Arryn, todas as terras banhadas pelo Tridente e as ilhas. Para Aegon II, restariam as terras da Tempestade, as terras ocidentais e a Campina, que seriam governadas de Vila Velha. Rhaenyra descartou a proposta da madrasta com desdém. Seus filhos poderiam ter desfrutado posições de honra na minha corte, se tivessem sido fiéis, declarou sua graça. Mas tentaram me privar do meu direito, e o sangue dos meus belos filhos está nas mãos deles. Sangue bastardo, derramado na guerra, respondeu Alicent. Os filhos dos meus filhos eram meninos inocentes, assassinados de forma cruel. Quantos mais precisam morrer para saciar sua sede de vingança? As palavras da rainha viúva serviram apenas para atiçar o fogo da fúria de Rhaenyra. Não admito mais mentiras, advertiu ela. Fale mais uma vez de bastardia e mandarei arrancar sua língua. Ou pelo menos é o que afirma o Septão Eustace. Munco diz o mesmo em sua história verdadeira. Aqui, mais uma vez, Cogumelo diverge. O anão pretende nos convencer de que Rhaenyra mandou cortar imediatamente a língua da madrasta, em vez de fazer uma mera ameaça. O bobo insiste que foi apenas a intervenção da senhora Miséria que a refreou. Verme Branco propôs outro castigo, mais cruel. A esposa e a mãe do rei Aegon seriam acorrentadas e levadas até determinado bordel, onde seriam vendidas para qualquer homem que desejasse se satisfazer com elas. O preço era alto: 1 dragão de ouro pela rainha Alicent, 3 dragões pela rainha Relaena, que era mais jovem e bonita. No entanto, Cogumelo afirma que muitas pessoas na cidade acreditavam que isso era barato para manter relações carnais com uma rainha. Que elas fiquem lá até engravidarem, teria dito a senhorita Miséria. Elas se sentem tão à vontade para falar de bastardos, então que cada uma tenha o seu próprio.
Embora jamais se possa negar a luxúria dos homens e a crueldade das mulheres, Cogumelo carece de veracidade aqui. Não há dúvida de que tal história tenha sido contada nas tabernas e casas de pasto de Porto Real, mas é possível que ela tenha sido concebida mais tarde, quando o rei Aegon II tratou de justificar a crueldade de suas próprias ações. Convém lembrar que o anão registrou suas histórias muitos anos depois dos acontecimentos narrados e pode ter cometido equívocos. Portanto, não falemos mais das rainhas de bordel e voltemos aos dragões que partiram para a guerra. Caraxes e Robovelha foram ao norte, Vermithor e Asa Prata ao sudeste. Junto à nascente do poderoso Vago estava Tumbleton, uma próspera cidade mercantil e sede da Casa Footly. O castelo acima da cidade era robusto, mas pequeno, guarnecido por apenas 40 homens, mas outros milhares haviam subido o rio desde Ponte Amarga, Mesa Longa e mais ao sul. A chegada de uma força tão poderosa de senhores fluviais aumentou ainda mais seus números e revigorou sua determinação. Recém-chegados da vitória do Baile do Açougueiro vieram Sir Garibald Grey e Folha Longa, matador de leões, com a cabeça de Sir Criston Cole na ponta de uma lança, Ruivo Rob Rivers e seus arqueiros, os últimos lobos do inverno e diversos cavaleiros e senhores menores que detinham terras às margens da Água Negra, incluindo nomes dignos de nota, como Muslander o Antanho, Sir Garrick Hall de Vila Média, Sir Merrill o Audacioso e o Lord Owen Burney. Ao todo, as forças sob o estandarte da rainha Rhaenyra em Tumbleton chegavam a quase 9.000, segundo a história verdadeira. Entre outros cronistas, esse número varia entre 12 e 6.000, mas em todos os casos, parece evidente que os homens da rainha estavam em grande desvantagem diante dos números de Lord Hightower. Não há dúvidas de que a vinda dos dragões Vermithor e Asa Prata e seus cavaleiros foi muito festejada pelos defensores de Tumbleton. Poucos sabiam eles dos horrores que os aguardavam. O como, quando e porquê do que veio a se tornar conhecido como as traições de Tumbleton ainda são tópicos de grande controvérsia, e é provável que jamais se saiba a verdade a respeito de tudo o que aconteceu. Mas parece que certos indivíduos entre os que chegaram à cidade, fugindo do exército de Lord Hightower, eram na realidade integrantes desse exército, enviados à frente para se inflar nas fileiras dos defensores. É indiscutível que 2 dos homens da Água Negra que haviam se juntado aos senhores fluviais na marcha rumo ao sul, o Lord Owen Burney e Sir Roger Corn, eram partidários secretos do rei Aegon II. No entanto, a traição deles teria sido pouca monta, não fosse o fato de que Ulf Branco e Sir Hugh Martelo também escolheram esse momento para mudar de lado. A maior parte do que sabemos a respeito desses 2 homens veio de Cogumelo. O anão não se abstém de avaliar o baixo caráter desses 2 domadores de dragões, pintando o primeiro como um bêbado e o segundo como um bruto. Os 2, diz ele, eram covardes. Foi apenas quando viram o exército de Lord Ormond, com suas lanças cintilando à luz do sol e a linha de marcha estendendo-se por muitas léguas, que eles decidiram se unir a ele em vez de enfrentá-lo. Contudo, nenhum dos 2 tinha hesitado ao se verem sob nuvens de lanças e flechas em deriva marca. Talvez fosse a perspectiva de atacar Tessarion que os tenha preocupado. Na goela, todos os dragões haviam lutado do lado deles. Essa é outra possibilidade. Embora tanto Vermithor quanto Asa Prata fossem mais velhos e maiores que o dragão do príncipe da Aeron e, portanto, tivessem mais chances de vencer em qualquer batalha. Há quem diga ainda que foi ganância, e não covardia, o que levou Branco e Martelo à traição. A honra de nada significava para eles. Era a riqueza e poder que eles desejavam. Após a goela e a queda de Porto Real, eles se tornaram cavaleiros, mas sua ambição era o título de Lorde, e eles desprezavam as propriedades modestas que a rainha Rhaenyra lhes concedera. Quando os Lords Rosby e Stockworth foram executados, sugeriu-se que Branco e Martelo recebessem as terras e os castelos deles por intermédio do casamento com suas filhas, mas sua graça permitira que os filhos dos traidores herdassem tudo. Depois, eles foram provocados com Ponta Tempestade e Rochedo Casterly, mas também essas recompensas lhes foram negadas pela rainha ingrata. De certo, eles esperavam que o rei Aegon II lhes desse uma recompensa melhor, caso ajudassem a recolocá-lo no Trono de Ferro. É possível que, inclusive, certas promessas tenham sido feitas nesse sentido, talvez por intermédio do Lord Larys Pé Torto ou um de seus agentes, embora não haja provas disso nem jamais haverá. Como nenhum dos 2 sabia ler ou escrever, nunca saberemos o que levou os 2 traidores,
como a história viria a chamá-los, a fazer o que fizeram. Contudo, da Batalha de Tumbleton sabemos muito. 6.000 dos homens da rainha entraram em formação para enfrentar o Lord Hightower no campo, sob o comando de Garibald Grey. Eles lutaram com bravura por algum tempo, mas uma chuva devastadora de flechas dos arqueiros do Lord Ormond desbastou suas fileiras, e uma carga tempestuosa de cavalos pesados os quebrou, repelindo os sobreviventes para fugirem de volta para as muralhas da cidade. Ali estavam Ruivo Robb Rivers e seus arqueiros, cobrindo a retirada com seus próprios arcos longos. Assim que a maior parte dos sobreviventes conseguiu passar pelos portões, Rudy Ruína e seus lobos de inverno fizeram sua surtida a partir de um postigo, vociferando seus gritos de guerra assustadores do norte ao contornar o flanco esquerdo dos atacantes. No caos que se seguiu, os nortenhos abriram caminho através de uma força 10 vezes maior que a deles, até onde o Lord Ormond Hightower observava de cima de seu cavalo de batalha, sob o dragão dourado do rei Aegon e os estandartes de Vila Velha e de Torralta. Segundo os bardos, Lord Roderick estava coberto de sangue dos pés à cabeça ao se aproximar, com o escudo rachado e elmo partido, mas veio tão embriagado pela batalha que parecia nem sequer sentir seus ferimentos. Sir Bryndon Hightower, primo de Lord Ormond, se colocou entre o nortenho e seu suzerano, decepando o braço do escudo da ruína na altura do ombro com um golpe terrível de seu machado longo, mas o brutal senhor de Vila Acidentada continuou lutando, matando tanto Sir Bryndon quanto o Lord Ormond antes de morrer. Os estandartes do Lord Hightower caíram, e o povo bradou de alegria, acreditando que a maré tinha virado. Nem mesmo a chegada de Tessário no campo de batalha os abateu, pois eles sabiam que também dispunham de 2 dragões. Mas quando Vermithor e Asa Prata subiram ao céu e despejaram suas chamas sobre Tumbleton, os brados de alegria se tornaram gritos de terror. Foi o campo de fogo em miniatura, segundo o grande Maestre Moon. Tumbleton foi engolida pelas chamas. Lojas, casas, septos, pessoas, tudo. Homens caíram queimados da guarita e das ameias, ou tombaram aos berros pelas ruas como tochas humanas. Do lado de fora das muralhas, o príncipe da Aeron avançou com Tessário. Peite de Folha Longa foi derrubado do cavalo e atropelado, e Sir Garibald Grey atingido por uma seta de besta e coberto de fogo de dragão. Os 2 traidores devastaram a cidade com jatos de fogo de uma ponta a outra. Sir Roger Corn e seus homens escolheram esse momento para revelar sua verdadeira face e mataram os defensores nos portões da cidade antes de abri-los para os atacantes. O Lord Owen Burney fez o mesmo dentro do castelo, cravando uma lança nas costas de Sir Merrill, o audacioso. O saque que se seguiu à cidade foi um dos mais selvagens de toda a história de Westeros. Tumbleton, a próspera cidade mercantil, foi reduzida a cinzas e brasas. Milhares arderam, e outros tantos morreram afogados ao tentar atravessar o rio a nado. Mais tarde, alguns diriam que esses tiveram sorte, pois aos sobreviventes não houve qualquer piedade. Os homens de Lord Footly largaram suas espadas e se renderam, mas foram amarrados e decapitados. As mulheres que sobreviveram às chamas foram estupradas repetidas vezes, até mesmo meninas de 8 e 10 anos. Idosos e meninos foram passados na espada, enquanto os dragões devoravam a carcaça retorcida e fumegante de suas vítimas. Tumbleton nunca se recuperaria, embora os Footly depois viessem a tentar reconstruir sobre as ruínas. A cidade nova jamais chegaria a 1/3 do tamanho da antiga, pois o povo dizia que o próprio solo era assombrado. A 160 léguas dali, ao norte, outros dragões voavam acima do tridente, onde o príncipe da Aeron Targaryen e a pequena menina chamada Urtigas caçavam a Aemon Caolho sem sucesso. Eles haviam estabelecido base em Lagoa da Donzela, a convite de Lord Manfred Mutton, que vivia apavorado com a perspectiva de Vhagar atacar sua cidade. Mas o príncipe Aemon atacou Cabeça de Pedra, no sopé das Montanhas da Lua, Salgueiro Doce no ramo verde e Brota Dança no ramo vermelho, reduziu o Ponte do Arqueiro a cinzas, incendiou Velha Ferre e Moinho da Velha, destruiu o convento de Bexeter, sempre desaparecendo no céu antes que os caçadores conseguissem chegar. Vhagar nunca se demorava, e tampouco os sobreviventes conseguiam entrar em acordo quanto à direção para onde a dragão tinha voado. Todas as manhãs, Caraxes e Robo Velha saíam de Lagoa da Donzela, subindo as alturas sobre as terras fluviais em círculos mais e mais longos, na esperança de vislumbrar Vhagar mais abaixo. E então voltavam, derrotados ao entardecer. As crônicas de Lagoa da Donzela nos revelam que Lord Mutton se atreveu a sugerir que os caçadores se separassem na busca, para cobrir um terreno 2 vezes maior. O príncipe da Aemon se recusou. Ele lembrou a sua senhoria que Vhagar era a última dos 3 dragões que Aegon
Aegon, o Conquistador, havia trazido a Westeros. Embora fosse mais lenta do que era um século antes, ela se tornara quase tão grande quanto o antigo Terror Negro. Suas chamas eram tão intensas que podiam derreter pedra, e nem Caraxes e Robo Velha eram capazes de se equiparar a ela em ferocidade. Só juntos eles tinham qualquer esperança de derrotá-la. E assim ele manteve a menina Ortigas a seu lado, dia e noite, no céu e no castelo. Entretanto, teria sido medo o único motivo por que o príncipe Daemon mantinha Ortigas junto de si? Cogumelo alega que não. Segundo o anão, Daemon Targaryen havia se apaixonado pela pequena bastarda e a levara para a cama. Até que ponto podemos nos fiar no depoimento do bobo? Ortigas tinha apenas 17 anos e o príncipe Daemon 49, mas é notório o poder que jovens donzelas exercem sobre homens mais velhos. Sabemos que Daemon Targaryen não era um consorte fiel à rainha. Até mesmo nosso septão Eustace, de costumeira reticência, relata as visitas noturnas dele à senhorita Mysaria, cuja cama ele desfrutara muitas vezes na corte, supostamente com a anuência da rainha. Convém lembrar também que, na juventude, todos os bordéis de Porto Real sabiam que o Lorde da Baixada das Pulgas nutria uma apreciação especial por donzelas e reservavam as mais jovens, bonitas e inocentes de suas meninas novas para ele deflorar. A menina Ortigas era jovem, sem dúvida, embora talvez não tão jovem quanto as que o príncipe havia usufruído no passado, mas parece incerto que tenha sido uma verdadeira donzela. Tendo crescido sem lar, mãe ou dinheiro nas ruas de Vila Especiaria e Casco, é provável que ela tenha oferecido sua inocência pouco após a primeira florida, se não antes, em troca de meia pataca ou um pedaço de pão. E as ovelhas que ela dera a Robo Velha para domá-lo, como ela as teria conseguido, se não erguendo as saias para algum pastor? E Urte tampouco poderia ser chamada de bonita, uma menina morena e magrela em um dragão moreno e magrelo, descreve Munco em sua história verdadeira, embora ele nunca tenha visto. O septão Eustace diz que os dentes dela eram tortos e o nariz deformado por uma cicatriz de quando ela fora flagrada roubando. Cogumelo conta que Ortigas nunca se banhava nem trocava de roupa e que tinha um odor pungente. Dificilmente seria amante de um príncipe. Em contraposição a isso, temos o testemunho do Cogumelo, e, neste caso, as crônicas da Lagoa da Donzela, registradas pelo mestre do Lord Mutton. Segundo o mestre Norren, o príncipe e a menina bastarda ceavam juntos todas as noites. Tomavam o de jejum juntos todas as manhãs, dormiam em quartos contíguos e o príncipe mimava a menina tal qual um homem mimaria uma filha, ensinando-lhe cortesias comuns, como se vestir e se sentar e escovar o cabelo, e a presenteou com uma escova de cabelo com cabo de marfim, um espelho prateado, um manto de belo veludo castanho, par de botas de cavalgar feitas de couro macio como manteiga. O príncipe ensinou a menina a se banhar, diz Norren, e as criadas que lhe preparavam a água diziam que muitas vezes ele a acompanhava na mesma tina, ensaboando-lhe as costas ou lavando o fedor de dragão dos cabelos, ambos pelados como no dia de seus nomes. Nada disso constitui prova que Daemon Targaryen teve relações carnais com a menina bastarda, mas, à luz do que se seguiu, nós definitivamente deveríamos considerar que esta é uma das histórias mais prováveis de Cogumelo. No entanto, como quer que esses dois passassem suas noites, é certo que os dias eram dedicados à exploração nos céus, caçando sem sucesso o príncipe Aemon e Vhagar. Então deixamos ambos por enquanto e voltemos nosso olhar rapidamente para o outro lado da Baía da Água Negra. Foi mais ou menos por volta dessa época que uma coca mercantil chamada Nessari entrou no manquejante no porto sob Pedra do Dragão para realizar concertos e reabastecer. O navio estava voltando de Pentos rumo à antiga Volantis quando uma tempestade o desviou de rota, segundo a tripulação. Mas a essa toada comum de perigos marítimos, os volantinos acrescentaram uma nota curiosa. Quando Nessari cambou para o oeste, o Monte Dragão se assomou adiante, imenso contra o sol poente, e os marujos enxergaram dois dragões lutando, e os rugidos ecoavam dos penhascos negros escarpados do lado oriental da montanha fumegante. Em cada taberna, estalagem e prostíbulo ao longo da costa, a história foi contada, repetida e ornamentada, até que todo mundo em Pedra do Dragão já a conhecesse. Dragões eram um objeto de fascínio para os homens da antiga Volantis. A visão de dois em combate seria algo que os tripulantes do Nessari jamais esqueceriam. As pessoas que nasceram e cresceram em Pedra do Dragão já estavam acostumadas com as tais criaturas. Contudo, ainda assim, a história dos marinheiros instigou o interesse. Na manhã seguinte, alguns pescadores locais contornaram o Monte Dragão com seus barcos e depois disseram ter visto os restos queimados e arruinados de um dragão morto na base da montanha. Pela cor das asas e escamas, a carcaça pertencia a fantasmas
cinza. O dragão estava partido em 2 pedaços e fora retalhado e parcialmente devorado. Ao ouvir essa notícia, Sir Robert Quince, o simpático e notoriamente obeso cavaleiro que a rainha nomeara Castelão de Pedra do Dragão em sua ausência, logo apontou Canibal como responsável. Muitos concordaram, pois sabia-se que Canibal já havia atacado dragões menores antes, ainda que raramente com tamanha selvageria. Alguns pescadores, com medo de que o assassino pudesse vir atrás deles, insistiram que Quince enviasse cavaleiros ao covil do animal para dar um fim nele, mas o Castelão negou. Se não o incomodarmos, o canibal não vai nos incomodar, declarou ele. Para garantir isso, ele proibiu a pesca nas águas diante do lado oriental do Monte Dragão, onde o corpo do dragão morto seguia apodrecendo. Seu decreto não satisfez sua irrequieta tutelada, Baela Targaryen, a filha do príncipe da Aemon com a primeira esposa dele, Laena Velaryon. Aos 14 anos, Baela era uma jovem donzela agitada e voluntariosa, mais menino do que moça, e muito filha do pai. Apesar da baixa estatura e do corpo magro, ela desconhecia o medo e vivia para dançar e falcoar e montar. Quando era menor, muitas vezes lhe chamaram a atenção por ficar brincando com escudeiros no pátio, mas em tempos mais recentes, ela passara a fazer brincadeiras de beijos com eles. Pouco depois de a corte da rainha partir para Porto Real, deixando a senhorita Baela em Pedra do Dragão, Baela fora flagrada permitindo que um ajudante de cozinha enfiasse a mão por debaixo de seu justilho. Sir Robert, furioso, mandara o menino para o cepo para perder a mão transgressora. Foi apenas graças à intercessão chorosa da menina que ele foi poupado. Ela gosta muito de meninos, escreveu o Castelão para o príncipe da Aemon, pai de Baela, após o incidente. E precisa se casar logo, antes que possa oferecer sua virtude a alguém indigno. Contudo, mais ainda do que meninos, a senhorita Baela adorava voar. Desde a primeira vez em que subiu com Bailelu ao céu, menos de meio ano antes, ela voara todos os dias, explorando à vontade todas as partes de Pedra do Dragão e sobrevoando o mar até Deriva Marca. Sempre ansiosa por aventura, a menina agora pretendia descobrir por conta própria o que acontecera de fato do outro lado da montanha. Ela disse a Sir Robert que não tinha medo do canibal. Bailelu era mais jovem e veloz, conseguiria escapar facilmente de outro dragão, mas o Castelão a proibiu de correr esse risco. A guarnição recebeu instruções explícitas. A senhorita Baela não poderia sair do castelo. Quando a flagraram tentando desobedecer a ordem naquela mesma noite, a donzela irritada foi confinada no quarto. Ainda que a decisão fosse compreensível, foi um infortúnio se vista em retrospecto. Pois se a senhorita Baela tivesse recebido permissão para voar, talvez ela avistasse o barco de pesca que estava contornando a ilha naquele momento. Nele se encontrava um pescador idoso chamado Tom Barba Presa, seu filho, Tom Língua Presa, e 2 primos de Deriva Marca que perderam seus lares quando Vila Especiaria foi destruída. O Tom mais jovem, habilidoso com o caneco e desastrado com a rede, havia passado bastante tempo pagando bebidas para marinheiros volantinos e escutando as histórias sobre os dragões que tinham visto vagar. Cinza e dourado que eles eram, brilhando no sol, disse um homem. E agora, contrariando a proibição de Sir Robert, os 2 Tom estavam determinados a levar seus primos à porção pedregosa onde o dragão morto jazia, queimado e roto, para que pudessem caçar o matador. Enquanto isso, na margem ocidental da Baía da Água Negra, chegaram a Porto Real as notícias da batalha e da traição em Tumbleton. Dizem que a rainha viúva Alice riu quando soube. Tudo que eles semearam, agora vão colher, prometeu ela. No trono de ferro, a rainha Rhaenyra empalideceu e deu ordem para que os portões da cidade fossem fechados e trancados. E a partir daquele momento, ninguém poderia entrar ou sair de Porto Real. Nenhum viramanto vai se esgueirar para dentro da minha cidade e abrir meus portões para os rebeldes, proclamou sua graça. O exército de Lord Ormond poderia alcançar as muralhas em 1 ou 2 dias. Os traidores, com seus dragões, poderiam chegar ainda mais rápido. Essa perspectiva empolgou o príncipe Joffrey. Que venham, anunciou o rapaz, vívido com a arrogância da juventude e ansioso para vingar seus irmãos caídos. E eu os enfrentarei com Taraxis. A ideia alarmou a mãe. De modo algum, declarou ela. Você é novo demais para lutar. Mesmo assim, ela permitiu que o menino continuasse presente enquanto o Conselho Preto discutia a melhor forma de lidar com o inimigo que se aproximava. Restavam 6 dragões em Porto Real, mas apenas um estava dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha, o dragão da própria rainha, Syrax.
Todos os cavalos foram removidos de um estábulo no pátio externo para que ela pudesse usar o espaço. Correntes pesadas a prendiam ao solo, embora fossem longas o bastante para permitir que ela se deslocasse entre o estábulo e o pátio. As correntes a impediam de voar sem montaria. Cyrax já estava muito acostumada a correntes. Extremamente bem alimentada, fazia anos que ela não caçava. Os outros dragões eram mantidos no Fosso dos Dragões. Sobre a vasta redoma, 40 câmaras subterrâneas gigantescas tinham sido escavadas em um grande círculo nas entranhas da colina de Rhaenys. Pesadas portas de ferro bloqueavam as duas extremidades das cavernas artificiais. As internas davam para as areias do fosso e as externas para a encosta da colina. Caraxes, Vermitor, Asa Prata e Roubo Velha haviam se instalado ali antes de partir para a batalha. 5 dragões restavam: Taraxes, do príncipe Joffrey, Fumaresia, o cinza claro de Adam Velaryon, os dragões jovens Morgul e Siricos pertenciam à princesa Jarreaera, desaparecida, e seu irmão gêmeo, o príncipe Jarreaeris, morto, e Dreamfire, a querida da rainha Relaena. Era antigo o costume de que pelo menos um domador de dragão residisse no fosso, de modo a poder sair em defesa da cidade caso fosse necessário. Como Rhaenyra preferia manter os filhos junto de si, essa incumbência recaiu sobre Adam Velaryon. Mas agora surgiram vozes no Conselho Preto que questionavam a lealdade de Sor Adan. As sementes de dragão Ulf Branco e Ugg Martelo tinham se debandado para o inimigo, mas seriam eles os únicos traidores? Que dizer de Adam de Casco e da menina Ortigas? Eles também haviam nascido bastardos. Seriam de confiança? O Lord Bartmus Seltingar acreditava que não. Os bastardos são traidores por natureza, disse ele. Corre no sangue deles. Traição é tão fácil para um bastardo quanto lealdade é para um homem de nascimento legítimo. Ele instou sua graça a deter os 2 domadores de dragão ilegítimos imediatamente, antes que eles pudessem levar seus dragões ao inimigo. Sua opinião encontrou eco em outros, incluídos Sir Luthor Larget, comandante da patrulha da cidade, e Sir Loret Marbrand, senhor comandante da guarda da rainha. Até mesmo os 2 homens de Porto Branco, o temível cavaleiro Sir Medric Manderly e seu esperto e corpulento irmão, Sir Torren, instigaram a desconfiança da rainha. Melhor não arriscar, disse Sir Torren. Se o inimigo ganhar mais 2 dragões, nós estaremos perdidos. Apenas o Lord Corlys e o grande mestre Gerard saíram em defesa das sementes de dragão. O grande mestre disse apenas que eles não tinham prova alguma de deslealdade por parte de Urtigas e Sor Adan. O mais sábio seria buscar provas antes de emitir qualquer juízo. Lord Corlys já foi muito além, declarando que Sor Adan e o irmão Alyn eram Velaryon genuínos, herdeiros dignos de Deriva Marca. Quanto à menina, ainda que possa ser suja e de má aparência, ela havia lutado com bravura na Batalha da Goela. Assim como os 2 traidores, rebateu o Lord Seltingar. Os protestos acalorados da mão e a fria cautela do grande mestre não surtiram efeito. A suspeita da rainha fora despertada. Sua graça havia sofrido tantas traições e de tantas pessoas que sempre tendia a esperar o pior de qualquer um, escreveu o Septão Eustace. Traições já não tinham mais a capacidade de surpreendê-la. Ela passara a esperar que acontecesse, até mesmo das pessoas que mais amava. Pode ser que seja o caso. Contudo, a rainha Rhaenyra não agiu de imediato, preferindo mandar buscar Mysaria, a meretriz e dançarina que era na prática sua senhora dos segredos. Com a pele alva feito leite, a senhora Miséria apareceu diante do conselho, trajando um manto de veludo preto com um capuz forrado de seda vermelho sangue, e aguardou humildemente com cabeça baixa enquanto sua graça lhe perguntava se ela acreditava que Sor Adan e Urtigas tinham planos de traí-la. Verme Branco então ergueu os olhos e respondeu com uma voz delicada: "A menina já a traiu, minha rainha. Neste mesmo instante ela partilha da cama do seu marido, e não tardará até ter um bastardo dele na barriga." Foi então que a rainha se enfureceu. Segundo o Septão Eustace. Com uma voz fria feito gelo, ela exigiu que Sir Luthor levasse 20 mantos dourados até o Fosso dos Dragões e prendessem Sor Adan Velaryon. "Interroguem-o com firmeza, e aí descobriremos se ele é um verdadeiro ou falso, acima de qualquer dúvida." Quanto à menina Urtigas, a rainha declarou: "Ela é uma criatura incomum, coberta do fedor da feitiçaria. Meu príncipe jamais se deitaria com algo tão rasteiro. Basta olhar para ela e ver que não tem uma gota sequer de sangue de dragão. Foi com os feitiços que ela conseguiu dominar um dragão, e ela fez o mesmo com o senhor meu marido." Sua graça seguiu dizendo que, enquanto estivesse sujeito ao domínio da menina, o príncipe da Aemon não era de confiança. Portanto, sua ordem foi enviar imediatamente uma mensagem à Lagoa da Donzela, mas apenas para os olhos de Lord Mutton. "Que ele a retire da mesa ou da cama e lhe corte a cabeça. Só aí meu príncipe se libertará."
E assim a traição levou a mais traição, para a ruína da rainha. Quando Sir Luthor Largit e seus mantos dourados subiram a colina de Rhaenys com o mandado da rainha, as portas do Fosso dos Dragões se abriram de repente acima deles, e Fumarisia estendeu suas asas cinza claras e alçou o voo, expelindo fumaça das narinas. Soradan Velaryon havia sido advertido a tempo de fugir. Frustrado e furioso, Sir Luthor voltou imediatamente à Fortaleza Vermelha, onde invadiu a Torre da Mão e agarrou com força o idoso Lord Corlys, acusando-o de traição. E o velho tampouco negou. Amarrado e espancado, mas ainda em silêncio, ele foi arrastado até a masmorra e jogado em uma cela escura para aguardar o julgamento e a execução. A desconfiança da rainha se abateu também sobre o grande mestre Gerrardes, pois, tal qual o Serpente Marinha, ele defendera as sementes de dragão. Gerrardes negou qualquer participação na traição de Lord Corlys. Sem esquecer seu longo período de serviço leal, Rhaenyra poupou o grande mestre da masmorra e preferiu apenas removê-lo do conselho e enviá-lo de volta à Pedra do Dragão prontamente. "Não creio que você seja capaz de mentir para mim", disse ela a Gerrardes, "mas não posso permitir homens à minha volta que não tenham minha confiança implícita. E agora, quando olho para você, só consigo pensar no seu falatório sobre a menina Ortigas." Enquanto isso, histórias do massacre de Tumbleton se espalhavam pela cidade, e junto delas, o terror. Porto Real seria o seguinte, diziam os homens uns aos outros. Dragão lutaria contra dragão e dessa vez a cidade certamente queimaria. Com medo da chegada do inimigo, centenas de pessoas tentaram fugir, mas foram impedidas nos portões pelos mantos dourados. Presos atrás das muralhas, alguns buscavam abrigo em porões profundos para se proteger da tormenta de fogo que temiam ser iminente, enquanto outros se voltavam para as orações, a bebedeira e aos prazeres proporcionados pelas coxas de uma mulher. Ao anoitecer, tabernas, bordéis e septos em toda a cidade estavam abarrotados de homens e mulheres que desejavam consolo ou fuga e que trocavam relatos de horror. Foi nessa hora sombria que surgiu na Praça dos Sapateiros um tal irmão itinerante, um espantalho descalço vestido com cilício e calça de pano grosseiro, imundo e coberto de sujeira e fedendo a chiqueiro, com uma tigela de esmola pendurada no pescoço por uma lingueta de couro. Ele tinha sido um ladrão, pois onde antes existira uma mão direita, havia apenas um toco coberto por um pedaço esfarrapado de couro. O grande mestre Munco sugere que ele tenha sido um pobre irmão, embora essa ordem tivesse sido renegada muito antes. Não temos como saber de onde ele veio, até mesmo seu nome se perdeu na história. Os que escutaram suas pregações, assim como os que mais tarde vieram a registrar sua infâmia, conheciam-no apenas como pastor. Cogumelo o chama de pastor morto, pois afirma que o homem era pálido e fétido como um cadáver recém-saído do túmulo. Quem quer que ele tenha sido, ou o que quer que ele tenha sido, esse pastor maneta se ergueu como um espírito maligno, invocando a morte e destruição sobre a rainha Rhaenyra para qualquer um que quisesse escutar. Incansável e destemido, ele pregou durante a noite inteira e até bem entrado o dia seguinte, e sua voz irada ecoava pela Praça dos Sapateiros. "Dragões são criaturas inaturais", declarou o pastor, "demônios invocados das profundezas dos 7 infernos pelas sinistras artes de feitiçaria de Valíria." Aquela face imunda, onde irmão se deitava com irmã e mãe com filho, onde homens montavam demônios para ir à batalha, enquanto suas mulheres abriam as pernas para cachorros. Os Targaryen haviam escapado da destruição, fugindo sobre o mar até Pedra do Dragão, mas os deuses não aceitam insultos, e agora uma segunda destruição era iminente. "O falso rei e a rainha puta serão aniquilados por todas suas ações, e seus monstros demoníacos desaparecerão do mundo", trovejou o pastor. Todo mundo que se aliasse a eles também morreria. A única esperança para Westeros não sofrer a mesma sina de Valíria era que os dragões e seus mestres fossem exterminados de Porto Real. A cada hora seu público cresceu. Uma dúzia de pessoas se tornou uma vintena, e depois uma centena. E ao raiar do dia eram milhares entulhados na praça, empurrando e se apertando para escutar. Muitos empunhavam tochas e, ao anoitecer, o pastor se encontrava envolto em um círculo de fogo. Quem tentava expulsá-lo a gritos era escorraçado pela multidão. Até os mantos dourados foram rechaçados, quando 40 tentaram esvaziar a praça com lanças. Em Tumbleton, 60 léguas a sudoeste, reinava outro tipo de caos. Enquanto Porto Real tremia de terror, os inimigos que eles temiam ainda não haviam avançado 1 metro sequer rumo à cidade, pois os legalistas do rei Aegon se viram sem líder, afligidos por divisões, conflitos e dúvidas. Ormond Hightower estava morto, assim como seu primo Brandon, o principal cavaleiro de Vila Velha. Seus filhos continuavam na Torralta, a 1000 léguas de distância, e ainda por cima eram meninos verdes. E ainda que o Lord Ormond tivesse
tivesse apelidado Daeron Targaryen de Daeron, o Audaz, e elogiado pela sua coragem em batalha, o príncipe ainda era um menino. O filho mais jovem da rainha Alicent havia crescido à sombra dos irmãos mais velhos e estava mais acostumado a obedecer do que a dar ordens. O Hightower mais velho ainda no exército era Sir Robert, outro primo de Lord Ormond, até então responsável apenas pelo comboio de bagagem. Um homem tão rotundo quanto lento, Robert Hightower vivera 60 anos sem jamais se destacar. Porém, agora, pretendia assumir o comando do exército por direito de parentesco com a rainha Alicent. O Lord Owen Peake, Sir John Roxton e Lord Owen Burney também se apresentaram. O Lord Peake podia se gabar de descender de uma antiga linhagem de guerreiros famosos e contava com 100 cavaleiros e 900 homens de armas sob seu comando. John Roxton era temido tanto por seu temperamento sombrio quanto por sua lâmina negra, a espada de aço valeriano chamada de Fazedora de Órfãos. O Lord Owen, o traidor, insistia que fora sua astúcia que lhe permitira conquistar Tumbleton e que apenas ele conseguiria tomar Porto Real. Nenhum dos pretendentes era poderoso e respeitado bastante para conter a selvageria e ganância dos soldados comuns. Enquanto eles discutiam por procedência e riquezas, seus próprios homens se entregavam livremente à orgia de saques, estupros e destruição. É impossível negar os horrores naqueles dias. Raras foram as ocasiões em toda a história dos Sete Reinos em que uma cidade grande ou pequena foi submetida a um saque tão longo, cruel ou brutal como Tumbleton após as traições. Sem um líder forte para contê-los, até mesmo homens bons podem se transformar em monstros. Foi o que aconteceu ali. Bandos de soldados perambulavam bêbados pelas ruas, roubando todas as casas e lojas e matando qualquer homem que tentasse impedi-los. Toda mulher era presa fácil para seus desejos, até mesmo velhas e meninas pequenas. Homens ricos eram torturados até a morte para revelarem onde haviam escondido o ouro e as pedras preciosas. Bebês eram arrancados dos braços da mãe e empalados em lanças. Septãs santas eram perseguidas nuas pelas ruas e estupradas. Não por um homem, mas por 100. Até irmãs silenciosas eram violadas. Nem mesmo os mortos foram poupados. Em vez de receberem um enterro honrado, os cadáveres eram abandonados para apodrecer e servir de comida para corvos e cães selvagens. Tanto o Septão Eustace quanto o grande mestre Muncon afirmam que o príncipe Daeron ficou enojado por tudo o que viu e exigiu que Sir Robert Hightower pusesse um fim naquilo. Mas os esforços de Hightower se revelaram tão fracos quanto o próprio homem. É a natureza do povo seguir a liderança de seus nobres, e até mesmo os pretensos sucessores do Lord Ormond haviam sucumbido à ganância, selvageria e soberba. John Roxton se encantou com a bela senhora Sarris Footleigh, esposa do senhor de Tumbleton, e a reivindicou como prêmio de guerra. Quando o senhor seu marido protestou, Sir John o partiu quase ao meio com a Fazedora de Órfãos, dizendo que ela também faz viúvas, ao rasgar as vestes da senhora Sarris enquanto ela chorava. Apenas 2 dias depois, o Lord Peake e o Lord Burney tiveram uma discussão terrível em um conselho de guerra, e então Peake sacou sua adaga e a cravou no olho de Burney, declarando-o uma vez vira-manto, sempre vira-manto, diante dos olhares horrorizados do príncipe Daeron e Sir Robert. No entanto, os piores crimes foram cometidos pelos 2 traidores, os bastardos domadores de dragão Hugh Martelo e Ulf Branco. Sir Ulf se entregou completamente à bebedeira, afogando-se em vinho e sangue. Cogumelo afirma que ele estuprava 3 donzelas por noite. As que não o agradavam eram dadas de comer a seu dragão. O título de cavaleiro que a rainha Rhaenyra lhe dera não era suficiente. Ele tampouco se saciou quando o príncipe Daeron o nomeou senhor de Ponte Amarga. Branco desejava um prêmio maior. Queria como sede nada menos que Jardim de Cima, declarando que os Tyrell não haviam tomado parte na dança e, portanto, deveriam ser considerados traidores. As ambições de Sir Ulf eram modestas em comparação às do outro viramanto, Hugh Martelo. Filho de um ferreiro comum, Martelo era um homem imenso, com as mãos tão fortes que dizia ser capaz de torcer barras de aço para fazer argolas. Embora ele não tivesse muito treinamento na arte da guerra, seu tamanho e sua força faziam dele um inimigo temível. Sua arma preferida era o martelo de guerra, com que ele infligia golpes devastadores. Para as batalhas, ele voava com Vermithor, que havia sido a montaria do próprio velho rei. De todos os dragões de Westeros, apenas Vhagar era mais antiga e maior. Por todos esses motivos, o Lord Martelo, como ele passara a se chamar, passou a sonhar com coroas. Por que ser um senhor quando eu posso ser um rei? Disse ele aos homens que começaram a se juntar à sua volta. E no acampamento se ouviu uma profecia de tempos ancestrais que dizia: quando o martelo cair sobre o dragão, um novo rei surgirá, e ninguém se erguerá diante dele.
Ainda é um mistério a origem dessas palavras. Não saíram do próprio martelo, que não sabia ler nem escrever, mas em poucos dias todo mundo em Tumbleton já havia escutado. Nenhum dos dois traidores parecia disposto a ajudar o príncipe da Aeron a atacar Porto Real. Eles tinham um vasto exército e ainda 3 dragões, mas a rainha também tinha 3 dragões, até onde eles sabiam, e seriam 5 quando o príncipe da Aemon voltasse com urtigas. O Lord Peake preferia adiar qualquer avanço até Lord Baratheon reunir suas tropas de Ponta Tempestade e se juntar a eles, enquanto Sir Robert queria recuar até a Campina para reabastecer as provisões, que se esgotavam a um ritmo acelerado. Nenhum deles parecia preocupado com o fato de que o exército encolhia dia após dia, esvaindo-se como orvalho matinal à medida que cada vez mais homens desertavam, escapando de volta para casa e levando o máximo de butim que conseguiam carregar. Muitas léguas ao norte, em um castelo acima da Baía dos Caranguejos, outro senhor se viu também deslizando pela lâmina de uma espada. De Porto Real havia chegado um corvo com a mensagem da rainha para Manfred Mutton, senhor de Lagoa da Donzela. Ele deveria lhe entregar a cabeça da bastarda Urtigas, que fora considerada culpada de traição. Não faça mal algum ao meu marido, príncipe da Aemon da casa Targaryen. Exigiria sua graça. Mande-o de volta para mim quando o ato estiver feito, pois precisamos dele com grande urgência. O mestre Norren, responsável pelas crônicas de Lagoa da Donzela, relata que, ao ler a carta da rainha, o senhor ficou tão abalado que perdeu a voz. Só conseguiu recuperá-la depois de beber 3 taças de vinho. E então o Lord Mutton mandou chamar o capitão de sua guarda, o irmão e seu campeão, Sir Florian Greystoke, e pediu que o mestre também ficasse. Quando estavam todos reunidos, ele leu a carta em voz alta e pediu a opinião de cada um. Isso é fácil, respondeu o capitão da guarda. O príncipe dorme junto dela, mas está velho. 3 homens devem bastar para contê-lo caso ele tente interferir. Mas levarei 6 para garantir. Meu senhor deseja que isso seja feito hoje à noite? 6 homens ou 60? Ele ainda é da Aemon Targaryen? Retrucou o irmão de Lord Mutton. Uma poção do sono na taça de vinho que ele toma à noite seria um método mais sensato. Que ele acorde com ela já morta. A menina é apenas uma criança, por mais sórdida que tenha sido sua traição, disse Sir Florian, o velho cavaleiro grisalho e cinzento e sério. O velho rei jamais teria pedido isso de qualquer homem de honra. Vivemos tempos sórdidos, disse o Lord Mutton. E é sórdida essa escolha que a rainha me ofereceu. A menina é uma hóspede sob meu teto. Se eu obedecer, Lagoa da Donzela será amaldiçoada para sempre. Se eu me negar, seremos condenados e destruídos. Ao qual seu irmão respondeu. É possível que sejamos destruídos, qualquer que seja a nossa decisão. O príncipe gosta muito dessa menina, e seu dragão está próximo. Um senhor sábio mataria os dois, para evitar que o príncipe queime Lagoa da Donzela. A rainha proibiu que ele sofresse qualquer mal, lembrou Lord Mutton. E assassinar 2 hóspedes na cama é 2 vezes mais sórdido que assassinar um. Eu seria duplamente amaldiçoado. Ele então deu um suspiro e disse... Eu queria jamais ter lido essa carta. E então o mestre Norren se pronunciou. Talvez o senhor nunca tenha lido. O que se disse depois disso, as crônicas da Lagoa da Donzela não registram. Só sabemos que o mestre, um jovem de 22 anos, encontrou o príncipe da Aemon e a menina Urtigas durante o jantar naquela noite e lhes mostrou a carta da rainha. Cansados após um longo dia de caçadas infrutíferas, eles desfrutaram de uma refeição simples de carne cozida com beterrabas quando eu entrei e conversavam em tons baixos entre si. Não sei dizer sobre que assunto. O príncipe me cumprimentou educadamente, mas enquanto lia, vi a felicidade desaparecer de seus olhos e uma tristeza se abateu sobre ele, como um peso que era grande demais para suportar. Quando a menina perguntou o que a carta dizia, ele respondeu, palavras de uma rainha, obra de uma puta. Ele então sacou a espada e perguntou se os homens de Lord Mutton estavam do outro lado da porta, esperando para prendê-los. Vim sozinho, respondi, e então perjurei, declarando falsamente que nem sua senhoria, nem qualquer outro homem de Lagoa da Donzela sabia do conteúdo do pergaminho. Perdoe-me, meu príncipe. Falhei com meus votos de mestre. O príncipe da Aemon embaiou sua espada e disse, você é um mestre ruim, mas um bom homem.
E então ele me pediu que eu os deixasse e que não revelasse nada disso a ninguém até amanhã. Não foi registrado o que o príncipe e a menina bastarda fizeram em sua última noite sobre o teto de Lord Mutton, mas ao raiar do dia seguinte, eles apareceram juntos no pátio, e o príncipe Daemon ajudou Urtigas a selar Robo-Velha pela última vez. Ela costumava sempre alimentá-lo antes de voar. Os dragões se submetem com mais facilidade à vontade do mestre quando estão satisfeitos. Naquela manhã, ela lhe deu um bezerro preto, o maior de toda a lagoa da donzela, e cortou a garganta do animal pessoalmente. O mestre Norren registra que o traje de couro de Urtigas estava manchado de sangue quando ela montou no dragão, e o seu rosto manchado de lágrimas. Não havia uma palavra sequer de despedida entre o homem e a moça, mas quando Robo-Velha bateu suas finas asas marrons e subiu aos céus da alvorada, Caraxes ergueu a cabeça e soltou um grito que estourou todas as janelas da torre de Jonquil. Acima da cidade, Urtigas virou seu dragão rumo à Baía dos Caranguejos e desapareceu nas brumas da manhã, e jamais foi vista de novo em qualquer corte ou castelo. Daemon Targaryen voltou ao castelo apenas por tempo suficiente para tomar o de jejum com Lord Mutton. "Depois de agora, não nos veremos mais", disse ele à sua senhoria. "Agradeço pela hospitalidade. Espalhe por toda a sua terra que voarei para Harrenhal. Se meu sobrinho Aemon tiver a ousadia de me enfrentar, ele poderá me encontrar lá sozinho." E assim, o príncipe Daemon saiu de Lagoa da Donzela pela última vez. Depois que se foi, o mestre Norren buscou o senhor e disse: "Tire a corrente do meu pescoço e a use para prender minhas mãos. O senhor precisa me entregar à rainha. Quando alertei a traidora e permiti que ela escapasse, eu também me tornei um traidor." O Lord Mutton se recusou. "Todos somos traidores aqui." E naquela noite, o estandarte esquartelado da rainha Rhaenyra foi removido de cima dos portões de Lagoa da Donzela. Em seu lugar foram desfraldados os dragões dourados do rei Aegon. Nenhum estandarte tremulava acima das torres enegrecidas e fortalezas arruinadas de Harrenhal quando o príncipe Daemon desceu do céu para tomar o castelo. Alguns invasores haviam se abrigado nos porões e nas câmaras subterrâneas, mas eles fugiram ao ouvir o som das asas de Caraxes. Depois que o último foi embora, Daemon Targaryen caminhou sozinho pelos salões cavernosos da sede de Arryn, acompanhado apenas de seu dragão. A cada noite ele fazia um talho na árvore coração do bosque sagrado para marcar a passagem de mais um dia. 13 marcas existem ainda naquele represeiro, feridas antigas, profundas e escuras, mas os senhores que regeram Harrenhal desde a época de Daemon dizem que elas sangram novamente a cada primavera. No 14º dia de vigília do príncipe, uma sombra passou sobre o castelo, mais negra do que qualquer nuvem transitória. Todos os pássaros no bosque sagrado voaram assustados, e um vento quente agitou as folhas caídas do pátio. Vhagar havia chegado enfim, e em seu dorso vinha o príncipe caolho Aemon Targaryen, trajando uma armadura negra como a noite com arabescos dourados. Ele não viera sozinho. Alice Rivers o acompanhava, com o longo cabelo preto caído para trás e a barriga grande como uma criança. O príncipe Aemon traçou 2 voltas em torno das torres de Harrenhal, e então desceu com Vhagar no pátio externo, a 100 metros de Caraxes. Os dragões trocaram olhares venenosos, e Caraxes abriu as asas e chiou, e chamas dançaram entre seus dentes. O príncipe ajudou a mulher a descer das costas de Vhagar, e então se virou para o tio. "Tio, soube que você estava nos procurando." "Só você", respondeu Daemon. "Quem lhe disse onde me encontrar?" "Minha senhora", respondeu Aemon. "Ela o viu em uma nuvem de tempestade, em um lago da montanha ao entardecer na fogueira que acendemos para cozinhar nosso jantar. Ela vê muito, minha Alice. Foi insensatez sua vir sozinho." "Se eu não estivesse sozinho, você não teria vindo", disse Daemon. "Mas você está, e aqui estou. Você viveu tempo demais, tio." Nisso podemos concordar", respondeu Daemon. E então o velho príncipe fez Caraxes curvar o pescoço e subiu com rigidez no dorso do dragão, enquanto o jovem príncipe beijava sua mulher e subia com agilidade em Vhagar, tomando o cuidado de prender as 4 correntes curtas entre o cinto e a sela. Daemon deixou suas correntes soltas. Caraxes chiou de novo, enchendo o ar de labaredas, e Vhagar respondeu com um rugido. Os 2 dragões saltaram em uníssono ao ar. O príncipe Daemon subiu rápido com Caraxes, atiçando-o com um chicote de ponta de aço, até que eles desapareceram em uma massa de nuvens. Vhagar, mais velha e muito maior, era também mais lenta, pesada pelo tamanho, e subiu de forma mais gradual em círculos mais e mais largos que a levavam junto com seu mestre para o céu acima das águas do Olho de Deus. Era tarde. O sol estava a ponto de se pôr, e o lago estava tranquilo e a superfície cintilando como uma chapa de
cobre amassado. Cada vez mais ao alto ela se elevava, procurando Caraxes, enquanto Alice Rivers observava do topo da pira do rei em Harrenhal. O ataque foi súbito como um raio. Caraxes mergulhou sobre Vhagar com um urro agudo que pôde ser ouvido a 20 km de distância, oculto pelo brilho do sol poente no ponto cego do príncipe Aemon. O Wyrm de sangue bateu no dragão mais antiga com uma força terrível. Os rugidos ecoaram por todo o olho de Deus, enquanto os dois dragões se agarravam e se debatiam, escuros sobre um céu vermelho como sangue. Suas chamas ardiam com tal intensidade que os pescadores abaixo ficaram com medo de que as próprias nuvens estivessem pegando fogo. Presos um ao outro, os dragões caíram na direção do lago. A boca de Wyrm de sangue se fechou no pescoço de Vhagar e seus dentes negros se cravaram na carne do dragão maior, enquanto as garras de Vhagar dilaceraram a barriga de Caraxes e seus dentes lhe arrancavam uma das asas. Caraxes mordeu com maior força, mastigando a ferida à medida que o lago subia até eles com uma velocidade pavorosa. E, reza a lenda, foi nesse momento que o príncipe da Aemon Targaryen passou a perna por cima da sela e pulou de um dragão para o outro. Ele trazia na mão Irmã Sombria, a espada da rainha Visenya, enquanto Aemon Caolho olhava para ele aterrorizado, mexendo nas correntes que o prendiam à cela. Daemon arrancou o elmo do sobrinho e cravou a espada pelo olho cego dele com tanta força que a ponta saiu por trás do pescoço do jovem príncipe. No instante seguinte, os dragões atingiram o lago, produzindo uma tromba d'água tão alta quanto a pira do rei. Os pescadores que testemunharam a luta disseram que nenhum homem ou dragão poderia sobreviver àquele impacto. E não sobreviveram. Caraxes viveu por tempo suficiente para se arrastar até a margem. Estripado, com uma asa arrancada e cercado de água fumegante, o Wyrm de sangue encontrou forças para rastejar para fora da água e espirrar sobre as muralhas de Harrenhal. A carcaça de Vhagar afundou até o leito do lago, e o sangue quente que saía do talho em seu pescoço fez a água ferver em sua sepultura. Quando ela foi encontrada, alguns anos mais tarde, após o fim da Dança dos Dragões, os ossos do príncipe Aemon, ainda de armadura, continuavam acorrentados à cela, com a Irmã Sombria enfiada até o punho dentro da órbita ocular. Não há dúvida de que o príncipe da Aemon tenha morrido também. Seu corpo nunca foi encontrado, mas o lago possui correntezas peculiares e peixes famintos. Os trovadores cantam que o velho príncipe sobreviveu à queda e depois voltou para a menina Ortigas, a fim de passar o resto da vida ao seu lado. Imagens como essa inspiram belas canções, mas não servem de história. Nem Cogumelo dá qualquer crédito a essa hipótese e nós, tampouco. Era o 22º dia da quinta lua do ano 130 depois da conquista, quando os dragões dançaram e morreram acima do olho de Deus. Daemon Targaryen tinha 49 anos ao morrer. O príncipe Aemon havia acabado de completar 20. Vhagar, o maior de todos os dragões Targaryen desde a morte de Balerion, o Terror Negro, contara 181 anos na Terra. E assim, se foi a última criatura viva dos tempos da conquista de Aegon, quando o crepúsculo e a escuridão engoliram a sede amaldiçoada de Arryn Negro. Contudo, foram tão poucas as testemunhas presentes que levaria algum tempo até se espalhar a notícia da derradeira batalha do príncipe da Aemon. E assim, encerramos mais esse capítulo. Inscreva-se no canal e siga comigo nos próximos episódios.